certo? E por falar nisso, nós temos então o que nós estamos vendo até esse momento, a frase conhecida com o nome de condicional. Depois vou fazer uma questão relativa ao assunto, que foi uma prova do Banco Central da Fundação Carlos Chagas, está relacionado a esse assunto. Muito bem, a condicional, que é a frase do tipo se A, então B, conforme já vimos vários casos aí, se A, então B, que significa o A dentro do B, não é? Uma condicional. Ela tem uma simbologia dentro do assunto lógica, né? Raciocínio lógico. Existe uma simbologia para representar essa frase de uma outra forma, tá? A simbologia seria o A, setinha B. Essa simbologia você deve ler se A, então B, certo? É a mesma coisa, por extenso, vamos dizer assim, que escrever se A, então B, tá bom? A, setinha B. Este é o de dentro, entre aspas, esse é o de fora, esse é o menor, esse é o maior, entre aspas, né? Para essa frase chamada condicional, que significa se A, então B, né? A, setinha B, pode aparecer com outros nomes. E às vezes é difícil reconhecer frases equivalentes a se A, então B. Tá? Então, veja, vou colocar aqui, essa é a forma tradicional, se A, então B. Mas também pode aparecer de outras maneiras, certo? Então, para que você a reconheça, vou escrever aqui, outras formas. Outras formas. Outras formas. Essa aqui, por exemplo, se ocorre A, vírgula, então ocorre B. Notou que simplesmente eu tirei o então, né? Que indica a consequência, mas ele continua subentendido aí. Se A, vírgula, B, ou seja, se ocorrer o A, ocorrerá o B. Por exemplo, se 2 dividido por 0 igual a 0, vírgula, 1 é primo, é a mesma coisa. Em outras palavras, não precisa colocar o então, certo? A mesma coisa. Tá. Da mesma forma, não muda o significado dentro da lógica, você não precisa colocar a partícula C. Coloque a partícula então e o C fica subentendido. Então, poderia dizer vírgula, então B. A, então B. Mesma coisa, não muda nada, tá? Outra forma de escrever a condicional. A frase se A, então B, se isso, então aquilo. Ora, você pode usar, por exemplo, uma palavra que transmita a mesma ideia do se. Por exemplo, quando, palavra que aparece muito, quando ocorre A, vírgula, ocorre B. Olha lá, a mesma coisa. Numa prova de raciocínio lógico, uma frase desse tipo é a mesma coisa que essa. Mesma coisa que se A, então B, e o julgamento ocorre tudo do mesmo jeito. Certo? E mais uma aqui, que também tem grande importância, é quando aparece a palavra todo. Todo A é B. Todo A é B. Olha só, não tem o C, não tem o então, né? Mas todo A é B
Ora, não é o A dentro do B? Então, todo elemento de A também é elemento de B. Então, a frase, por exemplo, todo homem é correto, por exemplo, é a mesma coisa que se é homem, então é correto. A mesma coisa, certo? Ou quando é homem, então é correto. É homem, então é correto. Se é homem, vírgula, correto. Algo assim, certo? Então, são todas formas equivalentes daquela forma original que está ali, certo?